4h34, estamos de volta no seu dial e também no YouTube. É o seguinte, Congresso Nacional, você sabe, inicia seus trabalhos hoje, inclusive com eleições aí no horizonte cada vez mais próximas, o que vai encurtar, inclusive, o período aí de vida útil do Legislativo, ouvinte, e aumentar a pressão de parlamentares para que algumas pautas com consequências eleitorais sejam votadas. Então, enquanto a oposição cobra a redução, por exemplo, de penas aos condenados do 8 de janeiro e a CPI ou CPMI do Banco Master, o governo Lula busca aprovar a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal e uma bandeira, que é a questão da escala de trabalho 6x1, por exemplo. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre, do União Brasil, precisa decidir. E a CPMI do INSS será prorrogada em ano eleitoral? Não será prorrogada? Pois é. Os trabalhos serão retomados muito em breve, dia 5. A oposição ao governo trabalha para esticar aí mais 2 meses a partir do fim de março, quando você tem a conclusão desse prazo regimental de 120 dias. E claro, há óbvio uma tônica de exploração política, além da busca de respostas, digamos assim. Claro, toda CPI ou CPMI tem holofotes aí na sua conta. Pois bem, outra CPI também que vem a ter um acompanhamento, nas próximas semanas aí, em relação a eventuais desdobramentos e até a criação, é a questão do Banco Master. Vai investigar? Não vai? Já tem limite de comissão parlamentar em andamento? Não tem? Pois é, o ano do Congresso Nacional é o tema do nosso debate, do nosso quadro Ponto de Vista de hoje. Agora na Jovem Pan News, Ponto de Vista. Para discutir o tema ao vivo aqui no Pan News Opinião, eu converso com os cientistas políticos André Rosa, mestre em análise de discurso e especialista em relações governamentais. Aqui eu começo cumprimentando. Oi, André, boa tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News do Paraná. Boa tarde a todos. E também Lucas Máximo Tonial Antunes de Souza, coordenador dos cursos de Ciência Política e Administração Pública no Centro Universitário Uninter. Tudo bem, Lucas? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, André. Prazer estar com vocês. Vou começar aqui ouvindo o André. André, queria começar te perguntando o seguinte, o que é que dá para esperar aí deste ano em termos de Congresso, ano que temos eleições? Bom, primeiramente, o Congresso altamente esvaziado em razão desses políticos estarem correndo atrás da sua reeleição nos municípios. E então um Congresso muito voltado para algumas pautas que podem soar até como talvez populares, populistas, mas também muitas pautas que representam bombas fiscais na mão do nosso país. Então, durante esse período eleitoral, ao mesmo tempo em que se tem um Congresso esvaziado, também existe uma série de matérias sendo votadas que podem, inclusive, impactar financeiramente o nosso país. Mas mais importante do que isso é que, para além dessas chamadas bombas fiscais, também tem outras medidas, como aumentos de categoria. Fala-se muito na escala 6x1, que eu vejo que vai ser um tema pertinente dentro do Congresso Nacional, principalmente por parte do Poder Executivo, que pleiteia essa medida, uma vez que a gente tem aproximadamente 20 milhões de brasileiros nesse tipo de enquadramento, que representa aí mais ou menos 20 a 25% da população eleitoral. Então, é um ano para ficar bastante de olho no Congresso Nacional e nas atitudes desses políticos, porque apesar do Congresso ele estar num fluxo menor, muitas votações virtuais, semipresenciais, que não exigem a presença daquele congressista, mas o Congresso vai estar acontecendo a todo vapor. Muito diferente antes da pandemia. Antes da pandemia realmente travava tudo, não tinha nada, realmente a coisa era complicada. Para você dar quórum numa comissão especial, era pegar o telefone e ligar deputado por deputado para conseguir um mísero quórum. Hoje não, hoje o presidente da CCJ abre lá a reunião virtual e o pau come, na linguagem popular. Quero ouvir o Lucas, então, sobre essa expectativa e perspectiva aí para esse ano do Congresso. O que esperar na sua visão? Em primeiro lugar, Rafaela, devemos salientar que é normal que parlamentares busquem a reeleição. Isso acontece em todo regime democrático. E como o André muito bem colocou, é esperado que nesse momento a atenção nesse ano, não só nesse momento, não só em fevereiro, mas é um ano em que toda a energia dos parlamentares está orientada para obter a sua reeleição.
E como que se consegue isso no Brasil, com todas as complexidades da política brasileira? Ora, nós sabemos que os prefeitos, os vereadores e os líderes políticos locais, eles são agentes imprescindíveis para qualquer estratégia de reeleição de um deputado ou de uma deputada federal. Então, eu acho que o que os parlamentares estão indo fazer às bases? Por que o Congresso está esvaziado? Porque eles precisam estabelecer vínculos mais próximos, eles precisam criar estratégias. Esse é o momento em que se cobrará a fatura. Eu gostaria de acrescentar à análise do André um tema que eu acho que é muito importante para a gente compreender o parlamento contemporâneo, que é o tema das emendas parlamentares. Ora, as emendas transformaram os deputados e as deputadas, os senadores e as senadoras, em ordenadores de despesa. É claro que há muito desse recurso que foi mal versado. É por isso que a ação do ministro Flávio Dino ganhou destaque. Mas também tem um contingente que não é pequeno deste recurso, que pode ter sido muito bem executado, que pode ter atingido bases por meios republicanos. E agora seria um momento em que essa fatura seria cobrada, isto é, o parlamentar, que com êxito levou o recurso às suas bases, é natural, é esperado que agora esteja próximo da população para tentar juntar um capital político, para juntar um capital eleitoral e se apresentar perante o seu eleitorado como o destinatário, ou o destinador desse recurso que pode ser tão importante em pequenos municípios. Bom, outra questão que eu acho que é importante trazer aqui, a audiência já vai levantando, inclusive, é o papel do Congresso em relação à atual situação do Supremo Tribunal Federal. Vou pedir aqui a avaliação do André. É uma pressão social muito grande, né, de uma parcela aí dos brasileiros querendo respostas, né, sobre a atuação de alguns ministros, principalmente, né, os desdobramentos ligados ali ao Dias Toffoli como relator do Banco Master. E aí, será que o Congresso vai trazer alguma resposta efetiva para essa situação ou mais uma vez, né, vai ensaboar a conversa e a gente não vai ver pressão nenhuma, é só discurso crítico em rede social? Qual é a sua percepção, André? Na realidade, essa questão envolvendo o Banco Master, quando a gente abre a caixa de Pandora ali, a gente percebe que pode ter muito mais coisa do que aquilo que se mostra. Então, obviamente que pelo menos o que eu vejo aqui em Brasília, é que parece que tem muita gente, né? Então, assim, até evito falar um pouco sobre esse tema, mas porque a gente ainda não sabe a dimensão que isso vai chegar, né? Em quais políticos isso vai chegar. Tem governador de Brasília, tem, enfim, outras instituições envolvidas, então a gente ainda não sabe que isso pode chegar. Tem a CPI que tem tudo para acontecer, a CPI mista no Congresso Nacional que tem tudo para acontecer, mas a verdade a gente ainda não tem muitas informações sobre isso. O que isso de fato já começa a impactar é algumas candidaturas, né? Algumas candidaturas, a gente já tem alguns movimentos de alguns possíveis candidatos ao Senado já deixando a candidatura de lado, enfim. Então, essa questão do Banco Master é algo surpreendente na política brasileira, né? Na nossa política econômica, principalmente, você ter um escândalo de tamanha envergadura, né? E a gente fala, né, quando a ajuda é demais, o santo desconfia, né? Infelizmente, muitos brasileiros, principalmente Brasília, colocaram muito dinheiro nesse banco e acabaram, né, tendo um prejuízo muito grande. Mas a gente não consegue entender ainda porque ainda é algo muito pouco palpável, né? E como tem muita gente envolvida, então a chance disso ir para frente mesmo e realmente investigar a fundo já é um pouco mais moroso, né? Quando não tem tanta gente envolvida, é diferente. Mas, obviamente, que o Lula já entrou no meio de campo ali, tentando, né, já mexer ali com o Dias Toffoli, tentando colocar esse escândalo mais para o lado da centro-direita, que eu entendo que talvez é o que vai acontecer, né? Então, mas ainda a gente precisa esperar algumas coisas acontecerem para a gente poder realmente saber o que vai rolar.
Ô Lucas, e a sua avaliação, né, sobre essa realização de possíveis investigações em cima de outros poderes, pressão ligada aí à atuação do ministro Dias Toffoli relacionada ao Banco Master? Quais são as suas análises? Veja, por muito tempo, Rafaela, nós entendíamos que em um bom jogo de futebol, você não questiona a posição do juiz, você acata a posição do juiz, né? E essa que vem acontecendo na política brasileira já faz alguns anos, a gente discutir a posição do juiz. Então, esse é um traço que não se aplica só nesse caso. Eu acho que aqui ele se radicalizou. Eu ouvi há pouco você conversando com outros líderes políticos, com outros deputados, a questão dos códigos de conduta, não é? Estamos falando muito sobre essa relação, e isso é um traço importante para a gente compreender esse momento de crise das instituições democráticas. Eu acho que esse ponto precisa ser falado para o nosso espectador. Agora, por outro lado, é sempre muito salutar quando a gente tem a imprensa fazendo um bom trabalho, quando a gente tem luzes sendo jogadas sobre aquilo que ocorre nos bastidores. Eu acho que é isso que impressiona um pouco quando a gente observa esse caso do Banco Master. A gente tem que levar em conta a dimensão dos valores que nós estamos falando aqui. Quando a gente fala de orçamento, de emendas parlamentares, nós estamos falando de 50 bilhões de reais. Isso é o valor que vai ser ordenado por 513 deputados. Os números que estão sendo divulgados é que esse escândalo é da ordem de 40 bilhões de reais, ou seja, é uma quantidade enorme de dinheiro. Em que medida que isso vai ter impacto nas eleições? Acho que esse é um ponto importante para a nossa pauta de hoje, não é? Esse é um assunto um tanto quanto árido. Não é um assunto fácil a gente explorar politicamente. E eu acho que o André já falou, eu concordo, o governo tem tido êxito, no meu ponto de vista, ao associar as lideranças políticas ou as cabeças que aparecem no cenário político ao campo do centro e ao campo da direita. Isso é algo que eu imagino vai haver um rebote. É esperado que os políticos vinculados aos partidos de centro e de direita reajam a essa iniciativa do governo. O fato é que eu acho que ao longo do ano, esse escândalo do Master deve deixar de exercer um protagonismo maior. Eu vejo o governo federal pressionando os parlamentares pelo tema da escala 6x1, esse sim, um assunto que tem um impacto direto na vida da população, da mesma forma como os parlamentares alinhados ao campo do ex-presidente Jair Bolsonaro, defendendo uma pauta vinculada à segurança pública. Não quero fazer uma resposta muito longa, mas acho que eu e o André não podemos deixar de mencionar o tema do imposto de renda. Se oportuno, eu abordo isso em outra intervenção, Rafaela, mas eu acho que esse é um tema super importante. Não, pode complementar, pode trazer aí a observação completa para nossa audiência, Lucas. Sem prejuízo às contribuições do André. Veja, nós estamos falando, pessoal, de uma mudança na estrutura das relações econômicas brasileiras, porque no final do ano, há situações em que uma família, um empresário, um seletista pode vir até um 14º salário. É isso que implica você desonerar o imposto de renda de quem pode ganhar, isso é o que pode implicar, a depender da situação, claro, de quem está deixando de pagar 5 mil imposto de renda que ganha até 5 mil reais. E os números da quantidade de pessoas que são atingidas por essa faixa é uma coisa impressionante. Claro, o 13º, o 14º salário, ele aparece lá no final, né? O imposto de renda, a isenção do imposto de renda para quem tem um imposto descontado em folha vai começar agora, um salário que cai essa semana, no salário referente ao mês de janeiro. É esse movimento, eu acho, que nós devemos ficar atentos, é para esse movimento que nós, analistas, devemos prestar atenção ao observar a relação entre os parlamentares e suas bases. Todo deputado, todo senador, toda senadora gostaria de ser reeleito. Para isso, ele precisa estar em contato com o seu eleitor. O que os prefeitos e os vereadores estão observando do fim do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais? Essa, do meu ponto de vista, é a questão que deve orientar a análise política em 2026. É possível que isso não gere efeito algum. É possível que isso não se transforme em uma avaliação positiva, é algo possível que fique disperso. Mas também é possível que faça diferença no caixa do supermercado. E aí
vai ficar um pouco mais complicado para os parlamentares se oporem a essa demanda. Não é por outra, e com isso eu encerro, André, não é por outra que foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados. Quantas vezes a gente viu todos os deputados votando em unanimidade em torno de uma pauta? Isso diz muito a respeito da sua popularidade. Quero ouvir então, André, sobre tudo isso. Vamos ter aí uma inversão de pauta, essa história do Master logo vai arrefecer e a discussão virá aí em torno dessas pautas, como nos contou o Lucas. Qual a sua visão, André? Bom, eu concordo completamente com o professor da Uninter, né, nosso colega de profissão, cientista político. A gente estava fazendo uma pesquisa rápida aqui. Essa medida do imposto de renda pode afetar, tem um poder de afetar até 26 milhões de eleitores. Olha só. Mais cerca de 20 milhões na escala 6/1. Obviamente que isso se mistura e o cálculo bagunça, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o governo, com a máquina pública na mão, ele tem ali um caminho de reeleição mais tranquilo. Mas a rejeição não, tudo bem, a rejeição ela sempre vai ser maior, até porque nosso quadro democrático ele está bem caótico, né? Então qualquer político que esteja hoje no centro do poder, que seja o alvo de decisão, ele vai ter uma rejeição muito grande. Obviamente que existem outros fatores que a gente vai colocar de Supremo, Bolsonaro, 8 de janeiro, etc. e tal, e bota tudo isso. Mas essa questão do imposto de renda, ela é muito interessante porque, eu não sei se o professor concorda comigo, mas eu vejo que o voto econômico, ele é muito predominante, mesmo quando a gente está com um quadro de crise muito ética, né, muito agravante, onde começa a se discutir um tema central da eleição, começa a ser segurança pública. Mesmo assim, eu vejo o poder de compra do brasileiro como fundamental, porque ele pode criticar a segurança, mas quando ele vai no supermercado, que ele vê o dia a dia, que ele sente o aperto no peito, eu garanto que o aperto no peito na hora de pagar as contas é muito maior do que um problema de segurança pública. Segurança pública, a pessoa fica em casa. Agora, ir no supermercado é diferente, a pessoa tem que ir de qualquer jeito. E a redução de compra do poder do brasileiro, ou o aumento do poder de compra do brasileiro, gera muita volatilidade na captura desses votos. Então, eu vejo como o governo encaminhando uma candidatura já com alguns elementos, com alguns componentes que dão muita sustentação na decisão do voto por parte do eleitor. Saindo um pouco desse caso de Banco Master, porque tem muita coisa ainda para rolar, tem pouca informação sobre o caso, mas a questão do imposto de renda realmente é uma pauta muito forte para o governo federal, junto com a escala 6/1. Né? Agora, obviamente que a centro-direita, ela vai puxar para o outro lado, ela vai puxar para a pauta da segurança pública e começa a se ventilar, porque quando um discurso ele é repetido várias vezes, aquilo se torna, dentro do inconsciente coletivo, uma verdade, não uma verdade absoluta, mas talvez uma meia-verdade. E estão dizendo por aí que o tema central vai ser o tema da segurança pública. Talvez isso pode remeter lá em 2018, quando a gente elegeu, né, quando o Brasil elegeu o presidente Jair Bolsonaro, onde teve uma intervenção militar no Rio de Janeiro, o Brasil ficou em estado de sítio, não podia apresentar proposta de emenda à Constituição no Congresso, e aí o que torna como o salvador da pátria é justamente aquilo que vem corrigir justamente esse problema. Então a centro-direita ela tem um discurso mais voltado para a segurança pública do que a centro-esquerda. Tanto é que a centro-esquerda até evita entrar nesses debates, porque são debates diferentes, com percepções diferentes do eleitorado. A centro-direita vai falar, vai entender a segurança pública talvez como mais policiamento, a centro-esquerda talvez vai entender a segurança pública como mais oportunidades de emprego, de renda, de estudo, etc. e tal. Então, ao mesmo tempo em que vem o executivo buscando uma reeleição com a escala 6/1, com o imposto de renda, bem comentado pelo professor, que foi aprovado por unanimidade nas duas casas, a centro-direita, obviamente, vai puxar o tema da segurança pública. E aí entra Ratinho Júnior, Caiado, que tem bons números lá no estado de Goiás, enfim, esses outros atores, esses outros players políticos também vão tentar contrabalancear isso daí. Uma eleição que eu entendo que pode ser
que vai ser talvez a mais disputada da história. Obviamente que a gente não tem futurologia para saber exatamente o que vai acontecer, mas a tendência, né, existe uma inclinação de que essa eleição vai ser definida no último voto. Bom, 4 horas e 54 minutos, a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso debate. Até achei interessante ouvir essa análise sobre a segurança pública, porque a gente trouxe, inclusive, né, a divulgação aí ao longo da nossa edição de uma pesquisa. Paraná Pesquisas trouxe aí um apontamento dos brasileiros da segurança como grande tema em ano eleitoral. Não perguntava especificamente sobre a eleição, 5 era o maior problema, mas teve ali esse apontamento que o André acabou de comentar. Como está chegando ao finalzinho aqui do debate, vou pedir 1 minuto aí, rapidíssima, a conclusão do meu convidado, o Lucas Máximo Toniel Antunes de Souza, já agradecendo a participação. Lucas, com você aí, 1 minuto para a gente concluir para a nossa audiência. Bom, estamos chegando no final do mês de janeiro e, ao que tudo indica, até agora não existiram grandes embates entre os líderes dos poderes. Eu acho que isso é um fator sintomático que eu escolho para encerrar a minha contribuição. Por quê? O presidente Lula, o presidente Hugo Mota, o presidente Alcolumbre não entraram em atrito esse ano. Eu acho que há uma disposição de tentar fazer com que tenhamos um clima um pouco mais ameno da parte da elite política que busca a reeleição. Isso é algo importante, algo que o eleitor deve ficar atento. Agradeço a oportunidade de contribuir e sigo à disposição para outros convites da Jovem Pan. Vou agradecer também, obrigada, viu, Lucas, o André, que participou com a gente, o André Rosa, mestre em análise de discurso, especialista em relações governamentais. André, 1 minuto para você concluir também para os nossos ouvintes, por favor. Bom, primeiramente, o que eu queria deixar claro para os nossos ouvintes é que esse papo de polarização é uma coisa que existe no mundo inteiro. Então, não focar tanto nesse papo de polarização, focar mais em propostas, e não apenas essas propostas, mas quem que está por trás desse jogo político, quais são as influências, você realmente está votando naquele candidato que faz parte do seu sistema de crenças, ou você está sendo levado por um marketing político e depois você vai se arrepender lá na frente desse voto, ou mesmo se envergonhar desse voto. Então, fica uma escolha consciente, ou a gente está aí, né, entrando num ano muito decisivo para a nossa política, que vai definir aí muita coisa importante. Então, ficar ali bastante atento às propostas. É muito importante, desde 2016, saber quem é o vice, porque ele pode ser, de repente, o seu presidente. Então, é isso que eu fico. Então, agradeço também ao professor Lucas Máximo e, mais uma vez, o convite da Jovem Pan de estar aqui. Muito bem, 4h57, agradeço imensamente aos dois convidados. Você pode rever essa conversa, inclusive, lá no YouTube. Pegou pela metade? Faz o seguinte, Jovem Pan News Paraná, vai lá, deixa o seu like, rever aqui o ponto de vista de hoje. Vou agradecer aos ouvintes que entraram, deixaram o like, interagiram, colocando lá suas críticas, observações, sendo também mais um ponto de opinião aqui da nossa bancada da construção deste jornal. Dito isso, amanhã, 7 horas da manhã, eu espero você, eu e o Carlos Kobach, aguardamos aí a audiência no Jornal da Manhã Paraná. Se der tempo, tiver no YouTube, deixa o like ainda, e às 3 da tarde volto eu e Manu Niklevix com o Pan News Opinião. Combinado? Não se esqueça que o Grupo RIC é jornalismo de resultados.